Boa noite. Vamos a Mateus capítulo 11. Versículos 28 a 30. Mateus 11, versículos 28 a 30. Uma das passagens mais tenras das Escrituras, delicadas. E nós vamos aproveitar só uma palavra dela. Eu tenho uma pregação, ou mais de uma, sobre esse texto, e é uma das minhas pregações prediletas. Mas não é esta que eu vou pregar hoje, que vai ser uma palavra só, que eu vou explorar. Então, é quase um misto de pregação expositiva com temática, porque o texto é esse aqui, mas vamos ver um tema. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, Cristo falando, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso. Essa é a palavra que nós vamos explorar hoje. Porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida, pelo teu Filho Jesus Cristo que a pronunciou, e que teu Espírito Santo nos ajude a mergulhar um pouco no contexto, no significado desta palavra que ele usou, dessa qualificação que ele usou para si próprio. Manso. Dá-nos mansidão, a mansidão bíblica, a mansidão de Cristo. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos por isto. Amém. É uma pena deixar tanta coisa bela de lado, numa passagem dessa, mas não tem outro jeito, se esta é a proposta de expor o significado de manso, em que ele, então, afirma a qualidade dele próprio, aliás, várias qualidades, virtudes, atribuições dele são colocadas aqui neste texto, mas manso. Antes de nós vermos uma definição profunda desta palavra no original grego, eu proponho nós fazermos um exercício aqui de ver algumas características, em vez da definição propriamente dita, como vamos ver, mas algumas características ou algumas pistas do que significa alguém ser manso. No caso, olhando para ele e vendo o que manso não é e o que manso é, em função do que ele não foi e do que ele foi. Ser manso não é ser tímido. Eu vou ler uma série de passagens aqui, e vocês têm duas opções. Uma é irem comigo até lá, e a segunda é simplesmente deixar que eu leia, para você ouvir, porque eu não vou aprofundar em nenhuma delas. Também não vou me preocupar em esperar muito para vocês chegarem lá, que às vezes quando eu digo, vamos até lá, é porque eu quero que cada um chegue, e aí vamos fundo aí, então explicando detalhadamente. Mas não é o caso, é só dar uma base para o que vamos dizer. Eu poderia só falar o que o versículo diz, mas eu acho que tem mais força ali direto do texto. Então, Lucas 6:3... Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão,
Jesus pediu-lhe, entretanto não, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Então, alguém tímido não faria isso, não se exporia a uma pregação de dentro de um barco, um lugar muito atípico para fazer uma pregação, com algumas ondinhas talvez, o barco se mexendo e com um equilíbrio um pouco precário, e multidões na frente, ele falando, se expondo. Então, não tem nada a ver com a questão de timidez, ficar envergonhado de fazer alguma coisa. Ser tímido não é ser covarde. João capítulo 2, versículo 13 e 16, na famosa passagem, pelo menos uma delas, do templo, em que ele mostra muito vigor e até ira e coragem. Lucas 2 e 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Zero covardia ou medo de confronto. Ser manso não é ser desinteressado. Logo nesse texto, no versículo seguinte, os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Um zelo ardente pelas coisas de Deus fez com que ele se expusesse de uma maneira tão forte naqueles momentos. Ser tímido ou ser manso não é ser fraco. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Então, ser tímido não é, ser manso não é ser fraco ou não querer mostrar poder, nem autoridade. Ser manso não é deixar de dizer verdades duríssimas de serem ditas. Mateus capítulo 23, na famosa passagem que ele se contrapõe duramente, acusa duramente os fariseus. Mateus 23 e 33. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno, olhando para fariseus, para homens de autoridade, homens de posição, líderes religiosos da época. Ser manso não é ser nada disso. Com relação a coisas que ele fez, o que ele era, o que ele mostrou, ser manso é saber abrir mão dos seus direitos, pelo menos em alguns momentos. Lemos a passagem aqui hoje, Filipenses 2, de 5 a 7. Filipenses capítulo 2, versículos 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Os tradutores sofrem com esta palavra aqui, porque
Na versão mais comum, a revista atualizada, diz, e aqui, inclusive no texto que nós cantamos aqui, né? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. É uma tradução complicada. Outras dizem assim, não julgou ser igual a Deus, coisa que deveria se aferrar. E agora vem uma terceira tradução, tentando acertar e melhor expressar em português o termo descrito lá em grego. O que é isso? Não julgou, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele era igual a Deus, mas ele abriu mão, um tanto quanto, do fato de ser igual a Deus, ao se tornar homem, e homem humilde, limitado, dirigido pelo Espírito Santo. Então, ele admitiu desempenhar este papel tão humilde no plano da salvação. O contrário disso seria nos bastidores da Trindade, antes de haver mundo, quando o plano surgisse de uma das pessoas da Trindade se fazer homem e vir aqui e sofrer nas mãos de criaturas que ele fez, nem pensar, eu, Deus que sou, me prestar esse papel de descer para a terra e me tornar um perseguido, me tornar alvo de deboches, de levar tapa no rosto, de ser cuspido, eu, ser divino que eu sou, absolutamente não. Este plano da salvação, não. Manso, aceito, eu vou. Se é por amor aos homens, se é necessário esse sacrifício para o Pai dar salvação aos eleitos dele, ao mesmo tempo em que ele cumpre a justiça, se é preciso isso, eu vou. É exatamente isso que esse texto está dizendo. É que ele concordou, ele aceitou descer, baixar, não julgou o fato de ser Deus algo que o impedisse de fazer. Se ele tinha direito de não fazê-lo, mas eu faço. Manso. Mateus 26, 53, diz: quando ele foi preso, ou você acha que não posso pedir a meu Pai? Ele disse isso a Pedro. E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões, pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Quando Pedro golpeou um homem que estava prendendo Jesus. Você acha que eu não posso fazer isso agora, pedir ao Pai? A resposta é óbvia, é uma pergunta é retórica, porque a resposta é, claro que eu poderia. E ele mandaria, mas eu não faço. Abrir mão de seus direitos. Isso é difícil. Já experimentou? Suportar com humildade tratamento imerecido. Famoso Isaías 53, que fala do servo sofredor. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado
mas não abriu a boca. Suportar com humildade tratamento imerecido. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mateus 27, versículo 27. Em diante, Mateus 27 e 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com o manto escarlate, roxo, arroxeado. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Suportar com humildade e tratamento imerecido. Ser manso é ser agredido e não revidar. Aliás, já vimos aqui ele sendo agredido, mas ainda uma que choca mais, talvez, do que isso, mas eu não sei, mas choca muito também, é quando tem um cidadãozinho. Eu tenho um abuso desse camarada aqui, eu tenho que confessar. Sempre tive. Jesus 18, 19 em diante. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas quanto no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei, eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que você fala como sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Manso. Ser agredido e não revidar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Pois ele, quando insultado, Pedro falando de Cristo, né? Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Ser manso é pagar o mal com o bem. Lucas 23, versículo 34. Que diz assim: Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pagar o mal com o bem. Então, vimos algumas características do que não é ser manso e o que é ser manso. Agora vamos a uma definição, que não é minha, mas de um erudito, no dicionário expositor do Novo Testamento, de palavras do Novo Testamento, de Vine, que é o nome do editor-chefe desse excelente trabalho. É uma tradução livre, aqui é em inglês, o original, é longo, belo, eu achei que valeria a pena traduzir e ler para vocês. Abre aspas. Praotes ou praotes é a palavra grega, traduzida por manso. Nas escrituras tem um significado mais completo e profundo do que nos escritos gregos não bíblicos. É muito comum palavras gregas terem assumido no Novo Testamento
um termo, um significado mais profundo e muito peculiar diante do ensino bíblico. Quer ver um exemplo? Diáconos, que é um termo que significa servo, empregado, garçom. Mas diácono assumiu, o termo assumiu um significado muito específico. Há outros. Então, este aqui é uma. Não consiste apenas no comportamento exterior de uma pessoa, nem em suas relações com seus semelhantes. Tampouco significa mera disposição natural. Pelo contrário, é uma graça inata da alma, cujos exercícios são primeiramente para Deus. É aquele temperamento de espírito em que aceitamos o trato de Deus conosco como sendo bom e, portanto, sem resistência. Está intimamente ligado à palavra humildade, tanto que frequentemente aparecem juntas. Aqui mesmo, eu sou manso e humilde de coração. E ele cita vários outros exemplos, que eu vou colocar lá no site, para quem quiser ver, Efésios 4:12, Colossenses 3:12, Sofonias 3:12, em que as palavras aparecem juntas, a palavra manso ou mansidão e humilde ou humildade. Andam juntas muitas vezes, é um par, muito bonito, muito belo. Manso e humilde, o coração humilde também é manso, e não luta contra Deus. Mas ele quer falar de mansidão e eu também. Esta mansidão, porém, sendo antes de tudo uma mansidão diante de Deus, não esqueçam isto, antes de tudo uma mansidão ou uma atitude diante de Deus, é também diante dos homens, mesmo de homens maus. É como se os insultos e injúrias que esses proferem, esses homens maus proferem, fossem permitidos e empregados por Deus para a correção e purificação de seus eleitos. Claro e bonito. Ainda estou com aspas abertas, estou citando. O significado de prautes não é fielmente expresso em inglês, no nosso caso em português, pela palavra mansa, ou manso, ou o termo mansidão, ou brandura, comumente usados. Não é uma tradução muito fiel, pois esses termos sugerem fraqueza e covardia em maior ou menor grau. Que temos? Brandura e, às vezes, mansidão no português. Enquanto prautes, original grego, não significa nada disso, covardia, não, como inclusive já comentei. Não significa nada disso. Mesmo assim, não há termo melhor do que mansidão. Ou seja, não tem jeito. E também não é muito incomum isso, não é muito raro. Palavras nos originais, tanto no hebraico quanto no grego, para as quais não há correspondentes exatos no português. E, obviamente, isso deve acontecer com qualquer língua, com inglês, com francês, com alemão, com qualquer uma. Não tem um correspondente exato. Isso acontece. Essa é uma. Então, a tradução manso, por isso eu tive cuidado de dizer o que não é, o que é. Eu comecei assim, para tirar da nossa cabeça a ideia de algo muito mole, muito acovardado, medroso, tímido. Não é nada disso. Mesmo assim, não há termo melhor do que mansidão. Alguns sugerem a palavra gentileza para traduzir. Mas como prautes descreve uma condição de mente e coração, e gentileza é mais apropriada para ações, esta palavra não é melhor do que mansidão. Não serve. Fica mansidão ainda. Deve-se entender claramente, portanto, que a mansidão manifestada por Cristo e recomendada ao crente é fruto de poder. 3 pontinhos aqui eu coloquei, porque eu pulei um pouquinho na tradução, no texto. Jesus Cristo era manso porque tinha os recursos infinitos de Deus ao seu comando.
quando ele fala Jesus Cristo aqui, ele está dando ênfase à questão humana de Jesus. Mansidão é o oposto de autoafirmação e interesse próprio. Eu acho que eu poderia dizer o egoísmo. É a equanimidade de espírito que não é exaltada nem abatida, simplesmente porque não está absolutamente ocupada com o eu. Muito bonito isto. Fecha aspas, agora encerrou a minha citação. O que ele está dizendo aqui é que é uma questão puramente de não estar pensando em si próprio, não está preocupado, então ele cede por interesses outros, interesse de agradar a Deus, interesse de ser benéfico aos homens, mas não toca a si próprio, é como se não pegasse, é como um ímã num plástico, não atrai, não tem efeito. Isso é o que ele quer dizer aqui. Simplesmente porque não está absolutamente ocupada com o eu. Coisa boa. Já pensou? Já experimentou não estar muito ocupado com o seu eu? Experimente uns 5 minutos. Aprendei de mim. Voltando a Mateus 11, 28, quando ele diz, aprendei de mim. Não apenas os exemplos que ele deixou, mas aprender dos ensinos que ele deixou. E, claro, aqui poderíamos nos referir a todo e qualquer ensino. Ele diz, aprendei de mim. Mas eu quero focalizar em mansidão. Ok? Quando ele diz, aprendei de mim, ele não estava pensando, aprendei de mim só o que eu estou ensinando sobre, ou falei sobre mansidão. Claro que não, era tudo. Mas como o nosso assunto é a mansidão, eu vou ler uma passagem que fala de mansidão, uma passagem dele. Então está perfeitamente dentro do que ele colocou como aprendei de mim. Então, Mateus 5, vocês já sabem para onde eu estou indo. Imagino que saibam. Mateus 5, 38, é isso mesmo, estou indo para as bem-aventuranças. Mateus 5, 38 em diante. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Isso é um resumo do que ele ensinou sobre mansidão. É como se ele estivesse dizendo, sejam mansos. É uma passagem mais complexa do que nós pensamos, essa questão aqui de não resistência, isso já deu margem para livros e discussões de todo jeito. Comprei um livro dessa grossura aqui, que falava só sobre essa questão de não resistência, a não resistência de Jesus Cristo. É pacifista, não é pacifista, é a favor da guerra, não é contra a guerra. E o que ele queria dizer com isso, o que era contextual da época, o que era cultural, o que não era, o que era aplicável em qualquer situação. E vai longe essa discussão aqui. Acabei desistindo de ler, foi o livro. Complicou tanto, e foi tanto filosófico, e os eruditos aí, eu desisti. Teve um que eu gostei, que falou para a gente como eu. Mansidão é qualidade importante na definição de um crente. Mateus 5 e 5. Inclusive, eu troquei aqui. Desconsiderem quando eu disse que estava indo para o Sermão do Monte, quando eu falei no capítulo 5 de Mateus, versículo 38 a 41. Eu estou indo agora para o Sermão do Monte, ok? Inverti só a ordem. Então, aqui, na questão da não resistência, a mansidão está embutida aqui dentro do conselho dele, dentro da exortação dele, ok? Agora vamos para a bem-aventurança, que inclusive antecede a essa parte, obviamente, do 38 em diante.
Então, no versículo 5 do capítulo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E está lá a palavra exatamente como eu tenho explicado até aqui. É curioso a explicação que ele dá. Por que bem-aventurado significa felizes, né? Porque felizes os mansos. Ele deu um motivo, pode ter vários, e de fato tem, né? Claro. Mas o que ele focalizou aqui é porque herdarão a terra. Ora, herança não se trabalha para conquistar. Recebe-se por direito. Curioso isso. Então parece ironia. Os que herdarão a terra não serão os poderosos, os que se impõem, os que fazem questão de cada detalhe dos seus direitos, que brigam por cada coisa que tem ou acha que tem direito. Não. Os que herdarão a terra são os que souberam abrir mão dos seus direitos. Em certas ocasiões, até certo ponto. É bom sempre dizer isso. Não é que Jesus Cristo, por ser manso, abriu mão de todos os direitos dele, não exerce nenhuma atribuição de que ele tem direito ou é próprio dele. Não. Certamente que não é assim. Ok? Tem direito de reinar, então ele abriu mão do reino. Não abriu, não. Não abriu mesmo. Então, tem momentos, tem propósitos envolvidos, tem situações envolvidas, geralmente questões de agressões, questões de ofensas. Eu quero dar outros exemplos de mansidão. Há uma passagem interessante, que inclusive é muito comentado, não é novidade, mas está lá em Gênesis 13, 7, Abraão e Ló. Eles tiveram um confronto, lá uma crise de condições de permanecerem juntos, os dois com os seus servos empregados, se tornaram ricos todos dois, e não dava mais para estarem juntos, então era hora de dividir. Neste momento, Abraão tomou uma atitude que ficou famosa, certamente, e como exemplo de mansidão. Lá no versículo 7, aqui eu já expliquei. Lá, vamos para o 9, porque eles vão se separar aqui, não havia mais condições de estarem juntos com os seus empregados e seu gado e tudo mais. Não está toda a terra diante de você? Abraão falando, o tio, o mais velho, que tinha mais direito, obviamente. Não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina, muito bonita, bem regada, e ficou com a melhor para ele. Mas isso é outro assunto. Só quero mostrar a mansidão de Abraão, que tinha todo direito. Ló, é o seguinte, eu vou para lá, ok? E você vai para o outro lado. Não dá mais para ficarmos juntos. Eu, como mais velho, como seu tio, eu vou tomar essa decisão. Não, escolha, Ló. Mansidão. Moisés, Números, acabei de pregar, há pouco tempo preguei sobre essa passagem, que os irmãos dele se revoltaram contra ele, Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés, estou em Números 12, por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Moisés ficou calado. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra.
Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três dirigem-se à tenda do encontro. E foram lá e receberam duras penas. Deus interferiu por Moisés. Moisés, então a gente pode ver aqui, quieto, não respondeu. Vocês estão sabendo com quem vocês estão falando? Aqui valeria a frase, a famosa frase, que qualquer primo de terceiro grau do governador diz: você sabe com quem está falando? E vai ver que o governador nem conhece ele. Mas aqui caberia a tal da carteirada, como se diz também, né? Vocês sabem com quem estão falando? Moisés poderia ter lançado mão, não lançou. E o nosso querido Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, eu comentei isso hoje de manhã, lembra? Quando eu falei da experiência dele até o terceiro céu, lá em 2 Coríntios. E até lembrei que ele poderia ter lançado mão disso. Então, 1 Coríntios 4, 11, que aqui é outra passagem, outro texto. 1 Coríntios 4, 11. Até a presente hora, que ele fala dele próprio. Sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Palavras quase iguais às que Pedro disse de Jesus, hein? Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo. Forte, né? A expressão. Escória de todos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Primeiro Tessalonicenses 2 e 7. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Precisamente aquele ponto que eu coloquei, aliás, o erudito lá colocou, que eu li, e que antes eu havia falado também, de que poderia exercer uma certa autoridade, podia exercer um certo direito e não exerceu. Eu poderia fazer isso, Paulo disse, mas eu prefiro não fazer, pelo menos em grande parte das minhas atividades. Às vezes ele exercia sim, quando julgava conveniente. Estou sempre lembrando isso. Vamos a Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, Tiago 1 e 21. Que são exortações, e há muitas na Bíblia, estou lendo só algumas, para que nós também busquemos a mansidão. Não é só para ficar olhando nos outros e nos admirando, especialmente em Jesus Cristo, mas é buscar. Tiago 1 e 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Interessante. Geralmente, quando se fala em mansidão, e os exemplos que eu dei aqui, foi em atitudes com pessoas, em reações a agressões ou coisas desse tipo. Aqui Tiago usa o termo mansidão, parece de uma maneira meio deslocada. Acolham a Bíblia,
a palavra de Deus com mansidão. Ora, qual é o sentido? Não tem ninguém me insultando aqui, não tem ninguém me acusando de nada, não tem. A palavra de Deus, como é que eu aplico mansidão nisso? Como é que. Vocês já ouviram um crente dizer assim, eu não acredito na eleição? Não acredito na eleição, porque na minha cabeça não cabe. Um Deus de amor escolhe uns e não escolhe outros. Eu não acredito. Não acredita não? Não está escrito? Mas não dá para acreditar nisso aí, né? Seu arrogantezinho, egoísta, duro, rebelde, anti-manso. O manso diz assim, então Deus escolheu os dele. Eu não entendo, mas Deus escolheu. E é justo isso? Se Deus escolheu e diz que é justo, então é. Isso é mansidão. Isso é mansidão, é deixar de lado a própria inteligência. Deixar de lado o próprio raciocínio lógico, humano, que você acha que é grande coisa, e é falho, mas tudo bem, é o que você tem, né? É o que eu tenho, nós temos, cada um tem o seu próprio raciocínio, nossa consciência, nosso raciocínio, nossa inteligência, cada um tem o seu, sua maneira de raciocinar. Então é importante para nós, não é pouca coisa não, dizer, abra mão disto, e crê no que a Bíblia diz. Isso é mansidão. Então, é. Como é que eu posso amar o meu inimigo? Incoerência, esquisito, isso e aquilo. Procure amar o seu inimigo, porque Deus manda fazer isso. Mas Ele mesmo não vai mandar para o inferno os inimigos dele. Por que eu tenho que amar os meus? Para responder esta pergunta, se é que eu poderia responder na profundidade necessária, se é que tem algum ser humano que possa responder, que eu não vou fazê-lo agora, o milímetro que eu iria penetrar aqui, mas não vou nem explicar o pouquinho que eu entendo disso aí, mínimo. Mas claro que há um mínimo de tentativa de explicação. Mas não é o caso, eu estou dando só outro exemplo. Muitas vezes o crente resiste a crer nas Escrituras. Talvez nem com atitude tão hostil, tão arrogante assim, não creio, isso é contra a minha lógica e tal. Às vezes não, às vezes até de uma maneira muito mais calma, sem nem perceber talvez claramente, mas está durinho que só aço. Aí aquele crente se convence de uma coisa e está convencido. E não tem Bíblia que desfaça, não tem Bíblia que resolva, não aceita. E acabou-se. É exatamente isso que eu entendo que Tiago está dizendo aqui. Acolha com mansidão, não discuta com Deus, abra mão do que você acha que é o lógico, você acha que é o justo, você acha que é o razoável. Não é. Porque se Deus está dizendo o que você acha que não é, o que Deus disse é que está valendo. Muito interessante isto. Então, quando você for pegar a Bíblia, na próxima vez, daqui a umas 3 semanas, eu estou brincando, porque eu tenho certeza que você vai pegar na Bíblia amanhã, logo, talvez hoje à noite, antes de dormir de novo. Isso é com cada um. Seja lá quando você for pegar na Bíblia na próxima vez, talvez uma sugestão seja, Senhor, talvez você nunca tenha orado assim. Eu não me lembro se eu já orei assim, especificamente. Me dá mansidão na aceitação da tua palavra. Não é na decoreba da tua palavra. Decoreba é um nome um pouco pejorativo,
e não deveria nem estar usando assim, porque é bom e é bonito decorar a Bíblia e tudo, mas há um sentido pejorativo, sim. Um sentido, deixa eu dizer de outra forma, que nós deveríamos evitar, o crente deveria evitar. O que é? Decorar por decorar, achar que sabe a Bíblia, porque decorou, tem a facilidade de decorar, e agora acha que entende a Bíblia, porque versículo tal, versículo tal, versículo tal, versículo tal. Se tem essa pretensão, virou decoreba no sentido ruim da palavra, mas no sentido bom de decorar e saber a Bíblia de muitas cores de cor, continue sendo, e isso é excelente. Ok? Mas, quando pegar a Bíblia e orar, Senhor, me dá mansidão, que eu seja manso, acolha com mansidão, é exatamente isso, que eu não resista, que eu aceite, que eu esteja aberto. Está aí, meus irmãos, uma hora que não é para se discutir, é quando se lê a Bíblia, discutir com o autor da Bíblia, discutir com Deus, não tem sentido nenhum. Tem várias passagens que eu poderia ler, explicar algumas coisas interessantes, mas eu quero encerrar. Então, na base da mansidão, há o reconhecimento de que vale a pena para ceder para beneficiar outros e para dar outra oportunidade a alguém, vale a pena, e é uma atitude que Deus aprova. E não deixa de ser uma demonstração de amor. Você se sacrifica ali, sacrifica por quê? Porque não está usando o seu direito, não está reagindo como acha que deveria, talvez até devesse mesmo, e pudesse, tivesse direito, mas não faz, porque tem planos melhores para aquela pessoa, para a relação com aquela pessoa, tem outras considerações por trás. Não é fraqueza, não é medo, não é timidez, não é estou nem aí, não. O manso, ele sabe justificar a sua mansidão. E é difícil o exercício da mansidão, para não dizer impossível, como vou já dizer e encerrar. O manso explica por que ele reagiu assim. Mas, pai, você não fez isso, você tinha todo de ir lá no trânsito, aquela batida ali, o cara mentiu, ainda puxou testemunhas falsas, rapaz. Naquele contexto ali, eu achei melhor não dar uma palavra, eu acabei pagando prejuízo. Mas você tinha direitos, eu sei. E já exerci meu direito outras vezes, e posso exercer, tudo bem. Mas naquela vez, eu achei que não valia a pena, acho que era melhor eu ter reagido com mansidão, e Deus me permitiu isso, e eu assim o fiz. Então é uma coisa altamente consciente, estudada. Está na base da mansidão o reconhecimento de que ceder num confronto evita briga e facilita a paz. Paz. Sempre é bom lembrar que nas bem-aventuranças estão incluídos os pacificadores. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, também é muito bom semear a paz. E, por fim, se formos injustiçados, Deus nos fará justiça. Entrega nas mãos de Deus. Como uma das passagens que nós lemos dizia, que ele entregava-se nas mãos de quem julga retamente. Esse é o segredo. Agora, eu poderia dizer com uma última frase algo do tipo: meu irmão, minha irmã, decida-se ser manso a partir de hoje. Mas o resultado seria muito frustrante, porque a mansidão, ela é fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:23, não precisa ler, ali tem 9 frutos do Espírito, ou 9 partes do fruto do Espírito, e uma dessas partes é a mansidão. É poder do Espírito Santo transmitido ao crente. O Espírito Santo é quem pode decidir lhe tornar manso, lhe dar o privilégio de ser manso. E a você cabe o quê? A mim, a nós crentes, a desejar ser manso, querer ser manso e pedir para ser manso. Claro,
tentar ser manso, até onde consegue, não vai conseguir muita coisa, porque é um exercício de poder divino, mas copiando o exemplo do Senhor Jesus Cristo, tentando e vai e procura exercer. De repente ele consegue ser, consegui, que bom, consegui só. Como é que você sabe? Você conseguiu só? Então o Espírito Santo não entrou. Não dá para dizer. O que dá para dizer é, ser manso é mostrar poder recebido do Espírito Santo. Isso aí não tem menor dúvida. Então, ao mesmo tempo que nós vamos nos tornando mansos, nós poderemos tranquilamente aguardar o dia em que nós vamos herdar a terra. Não precisa comprar terreno aqui, privilégio dos milionários, fazendas, quantidades enormes de terra, que são os que os ricões gostam de ir logo comprando terras e terras e terras e terras. Eu soube de um rico aqui, algumas décadas atrás, que alugava um helicóptero e saía com corretores, amigos e tudo, e ia vendo a cidade, e podia que a cidade estava se deslocando ali, aí comprava grandes lotes de terra, lotes de grandes pedaços de terra, que ele viu do alto, que décadas à frente, aquilo ia se valorizar muito. E detalhe, não comprava em nome dele, porque imediatamente ia subir o preço, quando soubessem que o fulano estava comprando terras. Então era o nome de pessoas desconhecidas, era uma teia de pessoas, nada ilegal nisso, mas uma teia de pessoas que iam comprando o nome de um, no nome do outro, e no fim era de um só, aí juntava tudo depois e tal. Claro que essa pessoa e outros que fazem assim ou parecido, a maioria morre, né? Muito antes de essa terra valer alguma coisa, quando não tem muita raiva, porque invadem e o governo protege, aí vem aquela confusão toda. Mas ter terra aqui dá trabalho e é responsável por mortes, por brigas, por politicagem, por muitas coisas ruins. Não precisa lutar para isso. Quando você tem algum investimentozinho, tendo um lote ali, alguma coisa por lá, tudo bem, ou tendo muito dinheiro, comprar uma terra grande, problema nenhum. Em si não tem nada demais com isso, ok? Mas fazer disso algo, e fora os que querem conquistar a terra, que a grande maioria mesmo, é na marra, é invadindo, é grilando, e os que têm poder militar mesmo é invadindo países para conquistar terras, e terras que têm petróleo, e terras que têm minas, e tem isso e tem aquilo. Grande parte das guerras são alimentadas por isso. Comprando, invadindo, comprando é adquirindo, tomando, se preciso for. Aí vem os crentes, aí vão dar a terra todinha. É minha a terra. Mas que história esquisita é essa? Pois é, meu amigo, você tem quantos hectares de terra? Tanto, muito bem. Pois isso não vale nada perto do que eu vou ter. Mas está fazendo o que para isso? Tentando servir a Cristo, ponto. Ele vai me dar tudo isso. Os mansos, você não acredita, não? Os mansos herdarão a terra. Manso, uma das características é quem não luta por aquilo, ou que muitas vezes abre mão de seus direitos. Tá bom, não faz muita questão, não. Eu tenho que me dê. Basta que eu o agrade. Basta que eu o agrade. Ok? Então fica aí a lembrança. Até nós recebermos no milênio, que eu tenho plena convicção que virá. E veremos o Senhor Jesus Cristo reinando aqui, e eu acho que é aqui onde nós vamos herdar a terra, é lá, no milênio dele. Não creio ter falando de terra celestial, de um pedaço na Nova Jerusalém, não creio. Acho que ele está falando de terra neste planetinha aqui. E que Deus nos abençoe, continue sendo manso, ou tente ser manso, vamos aumentar
no nosso desejo e pedido ao Espírito Santo que nos faça mansos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Ele próprio, nos dê mansidão, a mesma mansidão de Cristo. É em nome dEle, Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.